Graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Eliel Rosa e esse é o nosso canal Papo de Bíblia, onde nós usamos esse espaço para levar um pouco de Deus e um pouco da palavra até você. Então roda a vinheta aí, porque hoje tem mais vídeo pra gente aqui em nosso canal. Não sai daí, porque depois da vinheta nós vamos falar de um assunto bem importante para as nossas vidas. Bom, o assunto de hoje que eu queria tratar com os irmãos é acerca do Antigo Testamento. Por que não desprezar o Antigo Testamento? Existe uma corrente teológica muito grande que está surgindo nesses últimos dias, que ela vai no sentido de desprezar o Antigo Testamento, ou seja, de entender que o Antigo Testamento não seria um livro apto a ser utilizado nos dias atuais, tendo em vista o fato de estar obsoleto, de estar ultrapassado, de ter sofrido a ação do tempo e as coisas que estão nele, então não pode mais ser pregadas, não podem mais ser ministradas, não podem ser utilizados como instrumentos de ensino e ferramentas de aprendizado. A pergunta que fica então é: eu posso ou não utilizar o Antigo Testamento? Qual a importância do Antigo Testamento para a igreja nos dias atuais? Qual a importância do Antigo Testamento para a expansão e pregação do Evangelho? Então resolvi fazer esse vídeo um pouco para a gente conversar sobre isso de maneira bem rápida, de en passant, de maneira bem genérica, para que a gente possa se convencer um pouco de que é muito importante nós permanecermos aí com a utilização desse livro tão rico para a nossa fé cristã e tão rico para o nosso aprendizado. Quando eu falo que não posso mais utilizar o Antigo Testamento, eu estou desprezando uma série de coisas que lá estão e não estou entendendo que o Antigo Testamento continua sendo uma ferramenta importante de Deus para que a gente possa alicerçar a nossa fé. O Antigo Testamento é a história do povo de Israel, a história do povo hebreu e também a história de toda a humanidade. Quando nós vamos no livro de Gênesis, por exemplo, nós vamos ver a criação do mundo, a criação de toda a humanidade. Se você não é evolucionista e é criacionista, você vai ver lá nas primeiras linhas do livro de Gênesis como que toda a história da criação se fez, como que o homem surgiu, como que a mulher surgiu, como que a família surgiu, como que o pecado surgiu. E isso tudo será importante para que você consiga estruturar a sua fé num Deus que cria todas as coisas. Não somente isso, se você for no Antigo Testamento, você vai ver como que os idiomas surgiram lá na Torre de Babel. Até então, alguns linguistas vão dizer que a língua que era falada até aquela época seria um indo-europeu ou um proto-indo-europeu, que era a língua mais antiga falada e que em determinado momento essa língua ela deu raiz a todas as outras línguas. Então, se eu quiser saber como que as línguas surgiram e foram confundidas, é só eu ir lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel. É no Antigo Testamento que eu vejo, por exemplo, a história do dilúvio. Como que se deu o dilúvio? Como que aconteceu aquele evento que dissipou com quase todas as famílias, exceto a família de Noé. É no Antigo Testamento que eu encontro isso também. É no Antigo Testamento que eu encontro, por exemplo, como que se deu a história do povo hebreu, como que o povo hebreu surgiu a partir de Abraão, a partir da sua descendência, um homem que não podia ter filhos, mas de repente vai gerar as duas maiores religiões do mundo, porque Abraão vai fundar o cristianismo e Abraão também vai fundar o islamismo. O cristianismo vai fundar da raiz de Isaac e o islamismo vai fundar da raiz de Ismael. Tudo isso são exemplos que eu posso trazer para você da importância do Antigo Testamento. Evidentemente que quando eu falo do Antigo Testamento, eu preciso entender que a ele precisa ser dada uma leitura agora de maneira diferente. Porque a partir do momento em que Jesus aparece, Jesus então ele não vai fazer com que o Antigo Testamento se mostre obsoleto. Pelo contrário, Jesus ele vai utilizar em seu ministério o Antigo Testamento para proferir várias palavras. Jesus vai utilizar várias vezes o livro de Isaías, o livro de Deuteronômio e tantos outros livros da Bíblia do Antigo Testamento que eram utilizados por Jesus ali em razão de seu aprendizado. Então, a partir de Jesus, o que eu preciso fazer? A partir de Jesus eu não vou desprezar o Antigo
Antigo Testamento. Pelo contrário, a partir de Jesus eu vou fazer uma nova leitura dele. O Antigo Testamento continua válido, não é uma lei obsoleta e nem mesmo uma lei ultrapassada. O que é preciso fazer com o Antigo Testamento é dar a ele uma nova leitura. É preciso ler o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Então, aquilo que eu vejo no Antigo Testamento, eu preciso entender que várias coisas que estão ali são aspectos culturais que serviram para aquela época, que se encaixavam bem naquele contexto, mas que a partir de Jesus e a partir dos dias atuais, esses eventos precisam ser lidos a partir do Novo Testamento. Vamos a alguns exemplos. Se eu tirar o Antigo Testamento, eu vou ficar um pouco capenga com relação à interpretação de vários textos bíblicos. Por exemplo, de onde Jesus veio? Se eu for, por exemplo, lá no Antigo Testamento, eu vou ver a promessa de Deus se fazendo homem já no evento da serpente, em que a serpente engana a mulher, e aí Deus vai chegar para a mulher e vai dizer para ela que do ventre dela, ou melhor, ele diz para a serpente, do ventre da mulher nascerá um que vai lhe pisar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está no Antigo Testamento e era um evento que mostrava a promessa do Filho de Deus que haveria de vir na terra e nasceria de uma mulher. Por exemplo, se eu for olhar a história de Abraão, eu preciso entender isso aí só a partir do Antigo Testamento e fazer uma leitura a partir do Novo Testamento. Sim, Abraão é aquele que, já disse mais uma vez, vai dar origem a dois grandes povos, os cristãos e os islâmicos, mas eu posso te dar outro exemplo bem interessante também para as nossas vidas. Se eu for olhar, por exemplo, Davi, a história do rei Davi, Davi tinha um escudo e o escudo de Davi ele vai ter três letras hebraicas juntas, o Dalet. E o Dalet junto em posições diferentes vai criar uma estrela chamada de a estrela de Davi. Por que três Dalets? Porque 3 significa a Trindade, simboliza Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é com esse escudo que Davi vencia todas as suas batalhas. Por exemplo, ainda na história de Davi, eu vou encontrar o pecado de Davi com Batseba. Por que isso é muito importante para mim? Porque quando eu vejo o pecado de Davi com Batseba, eu vou observar que logo após Davi se arrepender, Davi, mesmo se arrependendo, Davi deveria ter sido condenado de maneira muito dura. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Davi deveria morrer pelo pecado que ele cometeu. Teve uma morte sim, a morte do primeiro filho de Davi, mas Deus foi misericordioso para a vida de Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi, então, ele terá alguns filhos ali da relação dele com Batseba, depois que ele se arrependeu e se consertou daquele pecado. Um dos filhos de Davi se chamará Natã. E Natã, o filho de Davi, vai estar na genealogia de Jesus, porque se eu for lá no livro de Lucas, eu vou observar o menino Natã, um dos filhos de Davi com Batseba, na genealogia de Jesus. Quer dizer que se Davi tivesse morrido a partir do pecado que ele tinha cometido, Natã não estaria na linha genealógica de Jesus. O filho do perdão não estaria na linha de Jesus, porque o filho do perdão, Natã, também está ali na ordem sucessória de Jesus, o Filho de Deus. Então isso tudo, se nós formos olhar, faz-nos ter uma leitura nova do Novo Testamento. Posso dar outro exemplo para você, para esse vídeo não ficar muito grande. Eu posso dar um exemplo para você de um evento em que o texto vai dizer, e eu vou falando para você, o texto vai surgindo aqui, o texto vai dizer que existe um menino na época do profeta Eliseu, e esse menino está cortando com um machado, está cortando uma lenha, e essa lenha, esse machado vai cair dentro de um rio. Quando ele cai dentro de um rio, ele afunda. Alguém chama o profeta de maneira assustada, porque as consequências para aquele menino poderiam ser muito grandes, afinal de contas, perder uma ferramenta no meio do seu trabalho poderia ser algo considerado totalmente depreciativo. Então vão chamar Eliseu, o profeta, e vão dizer para ele, olha, o machado caiu. Eliseu vai olhar de cima e vai dizer onde o machado caiu. Mas eu disse para você que todos os textos do Antigo Testamento precisam ser lidos a partir do Novo Testamento. E se eu for fazer uma analogia nesse texto como exemplo para você, você vai observar isso de maneira muito clara. Se eu pegar esses 3 elementos que estão na história, eu vou encontrar um profeta.
O profeta é Eliseu. Outro elemento que está nessa história é o machado feito de ferro que afundou. Outro elemento que está nessa história é o rio onde o machado caiu. Pois bem, a partir do Novo Testamento eu posso fazer uma nova leitura desse texto. Por exemplo, o profeta Eliseu simboliza o próprio Jesus. Jesus, o maior profeta de todos, Jesus Deus, Jesus, o Filho de Deus. Pois bem, não somente o profeta simbolizando Jesus, mas eu ainda tenho o rio. O rio simboliza o mundo, as águas simbolizam o mundo e o ferro do machado simboliza você. Então, você está no meio do seu trabalho, quando de repente você tropeça e você cai. E quando você cai no mundo e no mundo você afunda. Isso é uma analogia totalmente integrada ao Novo Testamento. Quando você afunda no mundo, você precisa que o profeta apareça. O profeta aqui simboliza Jesus. Você precisa que Jesus apareça. E quando Jesus aparece, o que ele precisa julgar no mundo para que você seja resgatado? Ele precisa julgar no mundo a madeira. Então o profeta aparece, Jesus aparece, Deus aparece e ele lança no mundo a madeira. E através da madeira você vai passar a flutuar, você vai subir novamente e aquilo que havia sido perdido será encontrado. A madeira é a cruz de Cristo. Então veja bem, nós estamos diante de 4 elementos: um profeta, um mundo, alguém caído e uma cruz para poder estar resgatando aquela pessoa. Viu bem como eu preciso fazer leitura do Antigo Testamento a partir do Novo Testamento? Porque a partir do Novo Testamento eu vou encontrar simbolismo e explicação para todas aquelas passagens que estão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito rico, o Antigo Testamento é excepcional. Nós somos apaixonados pelo Antigo Testamento, mas entendemos que a sua leitura precisa ser feita de maneira adequada, precisa ser encaixada ao Novo Testamento. Jesus não veio para revogar o Antigo Testamento, não. Ali está a história de um povo, a história de aprendizado de um povo e histórias que podem fazer com que a gente possa crescer muito espiritualmente nas nossas vidas. Então, o que eu aconselho para você? Leia muito o Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento, mas faça a interpretação dele a partir do Novo Testamento. E assim você será muito rico na sua leitura, assim Deus vai falar muito com você e você também será mais um machado que vai flutuar. Por isso eu entendo com a história de Eliseu do machado, e eu entendo com Jesus lá em Lucas dizendo: porque aquele que havia sido perdido foi encontrado, porque aquele que havia sido perdido foi achado, quando está contando a história do filho pródigo. Porque Jesus veio nesse mundo para lançar sobre nós a sua cruz, a história da cruz, e fazer com que todos nós que fomos perdidos um dia possamos flutuar e sermos encontrados de novo. Leia o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento e Deus vai lhe proporcionar grandes bênçãos a partir desse aprendizado. Deus abençoe a sua vida, curta o nosso canal, nos ajude para a gente alcançar muita gente, tá? Curta o nosso canal, ativa o sininho de notificações para você receber as notificações aí quando a gente colocar os nossos vídeos. Tá bom? E compartilhe com alguém esse vídeo pedindo para curtir também, que assim você vai estar nos ajudando muito para que essa palavra possa chegar em outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Pastor Eliel Rosa, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus.